Fala aí galera, a gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Dia Feliz e o texto bíblico está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É bom demais quando a gente acorda, tá tudo dando certo, a gente sabe que o dia vai ser bom, a gente já toma um café da manhã da hora, porém nem todos os dias são assim, certo? Aí não, aí ele extrapolou ali. Tem dias que são um pouco mais nublados, são mais intensos e até mesmo são mais tensos. E tem dias que a gente acha que nem vale tanto a pena acordar, mas saiba de uma coisa, em Cristo a gente pode muito mais. Nesses dias que a gente precisa de um caminhão de reboque para tentar tirar a gente da cama, a gente precisa de muito mais coragem, muito mais força dele. Deus pode solucionar todo e qualquer problema, mas Ele quer atuar principalmente no seu coração para que você tenha um olhar muito melhor para as coisas. Os problemas nós sempre vamos ter. Você tá falando sério? Nós precisamos nos organizar para tentarmos ajustar aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que a gente pode resolver e aquilo que nós não podemos resolver, colocar realmente nas mãos de Deus e também nas mãos de pessoas que são capacitadas para isso. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Portanto, de alguma forma, tente também deixar de focar os seus problemas e passe a focar nas soluções que Deus já tinha dado no passado para outras situações. E também agora, permita-se ser iluminado por Deus para ir buscando as soluções. Mas, quando as coisas estiverem muito intensas, não esqueça de confiar em Deus e de entregar tudo aquilo que você tem nas mãos dele. Ora comigo, Deus eterno. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas e alguns deles são um grande peso para nós. Por isso pedimos alívio e principalmente que o Senhor nos ajude nesse processo de resolução. Oramos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu galera, que Deus abençoe muito. Olá, tudo bem com você? Daí, o que você acha da meditação? Legal, né? Uma mensagem maravilhosa. Agora vamos trabalhar, ok? Então, pega a sua apostila aí, sua apostila 4 e vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando com o romantismo, ok? Quero lembrar a você que o romantismo, então, um período literário muito voltado à liberdade da criação, ao sentimentalismo, à supervalorização do amor, à idealização, evasão no tempo, no espaço, na morte, aceitação do mistério, do misticismo com grandes heróis, ok? Agora, quero falar para você hoje, você está acompanhando aí na sua apostila, 4, no módulo 2, o romantismo em Portugal. E aí você tem aqui, abrindo a apostila, né, o módulo, você tem essa imagem aqui, muito interessante, que é, então, da independência, né, do nosso país, Independência ou Morte, a obra mais conhecida como Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, em 1888. E aí você vê o que é interessante aqui, vamos aproximar a imagem para olharmos melhor, são as cores. Olha que interessante aqui. Você vê cores quentes, né? O vermelho, o amarelo aqui, muito pertinente, porque mexe com o quê? Com as nossas emoções, ok? E aí você vê aqui, ó, todo mundo com a espada levantada. Então, que característica eu tenho aqui? A liberdade e o nacionalismo muito forte em defesa do nosso país. Bom, nós podemos perceber aqui que essa cena aqui não foi exatamente todo esse brilho, né? Como aconteceu realmente na história, mas você vê aqui essa tela retomando este momento, que é o momento do romantismo, onde nós conseguimos então perceber o quê? Perceber que há características de sentimentalismo muito forte ali. Agora vamos ver as características, as informações com relação ao romantismo em Portugal. E aí eu vou pedir que você pegue a sua apostila e nós vamos grifando algumas coisas que são bem pertinentes, a fim de que você, então, fixe isso. Olha só, o romantismo português ele teve início em 1825,
com um poemeto épico Camões em 10 cantos. E esse poema, então, foi uma homenagem ao grande poeta homônimo do classicismo, foi publicado em Paris por Almeida Garré. O romantismo português, da mesma forma que o brasileiro, que o do Brasil, né, e o dos outros países da Europa, ele estava ligado a quê? As ideias de liberdade que surgiram onde? Surgiram lá na Revolução Francesa, lembra? Que nós conversamos isso já na aula anterior, e agora presentes na ideologia burguesa. Então, nós vimos assim, ó, Portugal ainda recebendo as influências dos países da Europa, ok? De uma tal forma em que cada povo queria mostrar a sua identidade nacional. E nós temos essas mesmas ideias aqui agora no romantismo em Portugal, ok? Agora vamos continuar nossa análise. Aqui é um poema do Almeida Garré. E nós temos um tema muito pertinente, que é a liberdade. Mas vamos agora grifar algumas coisas importantes com relação ao romantismo em Portugal. Olha só, no início do romantismo, Portugal estava o quê? Submisso, isso é muito interessante, esse fato histórico, à Inglaterra. E aí dentro havia uma disputa entre o liberalismo e o conservadorismo. Então, nesse mesmo contexto, o que acontecia aqui no Brasil? O Dom Pedro I, então, ele proclamou a independência do Brasil, renunciou ao trono português em favor da sua filha, Dona Maria II, e o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, não aceitou que o poder ficasse nas mãos da sobrinha. E o que ele fez? Se proclamou rei com poder absoluto. E agora, uma longa guerra civil provocou o quê? O exílio de Dom Miguel. Ok? Esses fatos históricos são muito interessantes porque você precisa entender como é que estava neste momento o nosso país também. Em 1850, então, no chamado período de regeneração, Portugal passou por um momento de calmaria. Aí, diante das perspectivas de progresso, né? O que aconteceu? Portugal começou a construir estradas, porque isso era importante para escoar os produtos para os países vizinhos. Mas com essa situação ele se endividou, né, com esses países. Então, os liberais conseguiram assegurar seu espaço e dessa forma, então, nós temos Portugal conduzindo-se uma nova posição, tanto econômica quanto cultural. E é nesse panorama que o romantismo português tem o seu destaque. Mas agora eu tenho esse destaque de uma forma bem interessante, que foi através de uma poesia subjetiva e de cunho nacionalista, ok? E nós temos, neste momento também, em Portugal, as gerações românticas. Vamos ver agora? Bom, os autores românticos portugueses, eles receberam influência do quê? Dos franceses, no século XIX, que começaram a difundir, então, aquele ideal de liberdade. E Portugal, como toda a Europa, né, a aristocracia perdeu esse prestígio e o comércio, então, permitiu essa ascensão da burguesia e a queda da nobreza. Em razão disso, a literatura passou a alcançar todas as classes sociais. Então, as primeiras produções literárias, poéticas do romantismo apresentavam traços do neoclassicismo ainda, ok? Mas, aos poucos, o movimento se consolidou e eu tenho agora uma estética própria, amadurecida, com significado, até chegar à maior expressividade do romantismo em Portugal. E aí eu passo a ter, então, em Portugal, 3 gerações. Vamos dar uma retomada nessas 3 gerações, vamos ver a primeira geração. E aí você tem aqui a primeira geração, vamos organizar melhor aqui para você visualizar. Ok, vamos diminuir um pouquinho aqui, isso, ótimo. Aí você tem aqui, difícil, muito bem. A primeira geração, então,
Vamos grifar o que é importante. Ela foi do período de 1825 a 1840. O ponto histórico foi o quê? A consolidação do liberalismo em Portugal. Mas na poesia ainda tinha aqueles traços clássicos, né? Principalmente os dos recursos ligados à forma, como a metrificação, a rima, o tom. E os autores que mais se destacaram neste momento é Almeida Garré, Antônio Feliciano de Castilho e Alexandre Herculano. Neste momento, você percebe que os textos tinham um caráter educativo e formativo. Isso é muito importante, você marque isso aí na sua apostila, destaque isso, que os textos, no primeiro momento, apresentavam o quê? Um caráter educativo e formativo, certo? E eu tenho, então, interesse pelo passado histórico de Portugal, predominantemente medieval e nacionalista, certo? Esse início, eles começavam, então, buscaram primeiro uma identidade, e aí buscavam informações no passado. E agora você tem a segunda geração. E na segunda geração, você vai agora grifar, que é importante. Você tem, então, o que aconteceu de 1840 a 1960, a segunda geração. Ela é ultrarromântica, uma vez que ela é marcada pelo quê? Pelo exagero sentimental. E nessa fase, os escritores se inspirarem em autores estrangeiros, como o Lord Byron e o alemão Goethe. E destacam-se entre os ultrarromânticos, você tem, então, o Camilo Castelo, branco, e o Soares de Passos, que são os autores que marcam a segunda geração. Já na terceira geração, eu vou ter agora o quê? Que se iniciou em 1860. Lembra que essas datas aqui, elas são mais para nos localizar historicamente, né? Mas o que marca mesmo são obras, acontecimentos. Ela se estendeu por 10 anos. E a terceira geração romântica portuguesa é um momento de transição. Olha, essa palavra é importante. Transição do romantismo para o realismo. Por quê? Passou a deixar para trás aqueles traços exagerados da segunda geração. Passou a se identificar mais com o quê? Com o que era real, com o que eles viviam. Então, os autores dessa fase, eles estão apontados como pré-realistas. E essa característica ela tem origem na narrativa de Júlio Diniz, certo? Em cada um dos momentos do romantismo português, nós vemos poesia, nós vemos romance, nós vemos também teatro, com excelentes produções, onde os autores deixam marcas, certo? Na história literária lusitânia. Que marcas são essas? O lirismo singelo e sem artifícios, a descrição meticulosa do ambiente rural e a idealização do amor, aliada a uma visão diferenciada da figura feminina, ok? Então, você tem aqui uma noção de como o romantismo se desenvolveu em Portugal, ok? Tranquilo, a nossa aula hoje, você com certeza vai ler novamente a sua apostila, vai marcar as informações bem pertinentes, ok? E eu quero finalizar agora a aula com você, pedindo que você destaque essas últimas informações aqui, que estão nesse quadrinho azul, que diz o seguinte: embora os românticos rompessem com a preocupação formal Arcade, como parte de suas reivindicações pela liberdade de expressão, eles não deixam de usar os recursos estilísticos. Entretanto, os aplicam de acordo com as suas concepções. São livres para escolher a forma que querem dar ao texto, não estão presos a formas fixas, como tinha antes, então, agora, os Árcades. Ok? Ótimo. Na apostila você vê alguns trechos de textos, então, desses autores tão singulares dentro da literatura no período do romantismo, e nós trabalhamos hoje com o romantismo em Portugal, certo? Primeira, segunda e terceira geração. Espero que você tenha grifado aí na sua apostila, marcado que é interessante, e a gente volta a conversar na próxima aula, ok? Um abracinho no seu coração e vejo você lá. Até lá!